E aí pessoal, tudo bem? Legal, galera? Vamos lá para uma satisfação enorme, a gente está aqui com mais um vídeo com vocês. E hoje a gente vai falar aí de um assunto um tanto polêmico para os colegas da radiologia. Vamos falar de coluna vertebral. Bom, o que a gente pode começar falando de coluna vertebral? Primeiramente, vamos dar uma leve explanação aí para os telespectadores que não são familiarizados com isso, né? A nossa coluna vertebral é dividida por partes, e a primeira parte, a região do pescoço, chamamos de coluna cervical. A cervical possui 7 vértebras. 7 vértebras. E ela tem algumas características que vamos falar depois. Abaixo da cervical eu tenho a coluna torácica ou coluna dorsal. Infelizmente eu não estou com nenhum exemplar aqui para mostrar para vocês, né? A coluna dorsal ela possui 12 vértebras. A cervical tem 7, a coluna dorsal tem 12. Abaixo da dorsal eu tenho a coluna lombar. Eu tenho aqui uma parte da coluna lombar, né? Um exemplar parcial. Porque a lombar, elas são 5 vértebras. E aqui eu tenho, aqui no meu exemplar, olha só, 3 vértebras. Mas existe mais 2 aqui em cima, né? 2 vértebras. Esse exemplar aqui não está completo. Tá? E abaixo da lombar eu tenho a coluna sacro. Está aqui a sacro. A sacro também possui 5 vértebras. E depois eu tenho o cóccix. Que é o contrário do que se pensa, né? Aqui o cóccix, olha aqui, a partir de baixo aqui, vou deixar mais perto para vocês verem. O cóccix não é um osso só, são 4 ossinhos fundidos, colados, né? 4 ossinhos do cóccix. Bom, como característica a gente pode destacar o seguinte, vamos voltar lá para a cervical. Né? Na anatomia, tudo que é furinho no osso, um buraquinho, furo que atravessa para o outro lado e tal, a gente chama de forame. Um buraco, um furo, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui um forame. E essa é a característica da cervical. Essas asinhas laterais chamamos de processo transverso. Tá melhor para ver nessa aqui, ó. Processo transverso. Uma de cada lado, né? Lado de cá, lado de lá. Então, todas elas terão. E o processo transverso da cervical, ele possui esse orifício, esse forame. A gente vai chamar de forame transverso. Por onde passa, tá aqui o caninho vermelhinho, ó, fiozinho vermelho, a artéria vertebral. Então ele serve para proteger a artéria vertebral. É importante a artéria que sai aqui da subclávia, né? E vai irrigar lá a parte posterior do encéfalo. As vertebrais aqui, quando ela adentra o crânio, ela se transforma na artéria basilar. Da basilar, ela vai se transformar na artéria posterior direita e posterior esquerda. Né? Artéria cerebral posterior esquerda e artéria cerebral posterior direita. E vai arrancar a parte de trás do cérebro. Então essa é a principal característica da coluna cervical. Tem outra, né? O processo espinhoso dela são bifurcados, termina em 2 pontinhas, as outras não. Então, enfim, essa é a característica dela. A característica da dorsal ou torácica, né? Também é conhecida por esse nome. A característica dela são as articulações com as costelas. Nós temos no nosso tórax 12 pares de costelas. E elas se articulam lá atrás com a coluna e vêm aqui em direção à parte anterior. Então a particularidade da coluna dorsal é a presença desses processos articulares com as costelas. São 2, né? 2 processos articulares para cada costela. Depois eu tenho aqui a lombar. A lombar não tem uma característica em si. A característica dela é que ela é a vértebra padrão. É a vértebra típica. Então ela é a vértebra típica. Se a gente olhar ela aqui, ó, eu vou ver que ela tem corpo vertebral, a travinha de trás, olha aqui, ó,
processo espinhoso, os processos transversos, né? Ligando o corpo até o processo transverso, eu tenho uma saliência aqui de ligação que eu vou chamar pedículo, né? Depois ligando o processo transverso aí, né? Processo transverso, processo articular lá com o processo espinhoso, eu vou ter a lâmina, tá? Lembrando que quando eu falo processo, é uma saliência óssea, né? Uma protuberância, a gente chama de processo. Dependendo dessa protuberância, ela pode ser chamada de tuber, vérculo, crocante, processo, né? No caso da coluna, que são os processos. Aí depois eu tenho a coluna sacral, característica essa forma triangular dela aqui, ó, triângulo de ponta-cabeça aí, né? E também que as vértebras são fundidas, são coladas uma na outra. Elas não têm a presença dos discos vertebrais, como eu tenho toda a outra extensão da coluna. O disco é uma espécie de amortecedor, né? Que amortece a coluna, produz movimento aqui da coluna, ó. A sacra não tem, elas são rígidas, né? Aí tem esses buraquinhos aqui na lateral das fusões, né? Das vértebras, são os forames sacrais, né? Furinho é forame. Aqui passa também as inervações raquidianas, né? Lembrando que eu tenho, olha aqui, ó, tá saindo aqui, tá vendo? Tem a medula, e da medula sai toda a extensão da coluna, 12 pares de nervos raquidianos, ok? E por fim eu tenho o cóccix, né? Também fundido, os 4 ossinhos do cóccix. Então são 33 vértebras, o normal de se ter, né? E 12 pares de nervos raquidianos. A coluna ela possui alguns desvios, né? Uns fisiológicos e outros patológicos. Fisiológico, quando eles são funcionais, né? A gente precisa dele. Patológico, uma doença, né? Um problema, uma moléstia, causa desconforto, mal-estar, dor, enfim, precisa ser corrigido. Então, as curvaturas, né? Fisiológicas. Na cervical eu tenho a lordose cervical. Então a coluna cervical não é reta, ela é curvadinha, né? Tem essa curvatura aqui, ó. Então, é uma lordose cervical. Quando chega na dorsal, a curvatura é no outro sentido, sentido oposto. Eu tenho uma cifose cervical. Uma cifose torácica. Depois da torácica eu tenho a lombar. A lombar ela tem igual a cervical uma lordose. Então eu vou ter a lordose lombar. E depois da lordose lombar eu tenho a cifose sacral. Então a coluna ela vai fazer as curvaturas, ó, opostas. E isso nos mantém em pé, na vertical. Então, hipoxia, né? Nós, os humanos, a andarmos em pé é a curvatura da coluna. Senão nós seríamos quadrúpedes, se a coluna fosse reta, né? Assim como é o cavalo, o cachorro, né? Então essas aqui são as curvaturas fisiológicas, necessárias. Porém, elas podem estar um pouco mais acentuadas e saírem do padrão. As mais comuns são a cifose torácica e a lordose lombar, né? Então, eu vou ter aí uma hipercifose torácica. Então, quando eu digo hiper, é uma curvatura além do normal, né? Bastante. E a hipercifose torácica ela é conhecida popularmente aí como profunda. Então, tem aquela profunda, que vai causar um desconforto, vai ter uma má estética, né? Esteticamente não é muito legal. Também comprime mais os órgãos torácicos, enfim, é uma anomalia, precisa ser corrigido. E depois eu posso ter também a hiperlordose lombar. Então, geralmente dá em mulheres, né? Quando tem o quadril bem proeminente para posterior, né? Bem saltado para trás, existe aqui uma cavidade para ter afundado aqui a região das costas, né? E aquela curvatura excessiva da coluna. Então é uma hiperlordose lombar. Pode causar compressão de inervação, dores lombares, dor nas pernas, né? Enfim, também precisa ser corrigido. Como que vai corrigir isso? Procurando um ortopedista. De preferência, um ortopedista especialista em coluna, tá? Se não tiver nas suas proximidades aí, pode ser um ortopedista. Ele vai te indicar o melhor tratamento,
né? De acordo com os exames de imagem, nós vamos falar daqui a pouco sobre a polêmica do exame de imagem, né? De acordo com o exame de imagem, ele vai indicar se é caso de um tratamento fisioterápico, né, lá com o fisioterapeuta, se é um caso de fortalecimento muscular, vai te recomendar aí um educador físico, né, um personal trainer, ou, caso mais severo, uma intervenção cirúrgica. E aí ele próprio vai operar a coluna e fazer essa correção. Então, a primeira coisa a fazer, para quem identificou esse problema, procurar um ortopedista. A mesma recomendação é aplicada para a escoliose, que eu vou falar agora. Né? Então, se tiver escoliose, procurar um ortopedista, mesma coisa. Escoliose é um desvio patológico lateral da coluna. Então, tá de frente, a coluna está retinha aqui, ó, e de repente ela se desvia para a direita, ou desvia para a esquerda. Então isso é uma escoliose. Né? Ela pode ter um desvio, ela desviou aqui, foi. Ela pode ter dois. Ela desvia aqui e depois ela corrige. Ou ela pode ter três até, né? Ela foi, voltou, foi de novo. Ela fez um S. Enfim, vários tipos, vários graus de escoliose. Então, o melhor profissional para te orientar sobre isso é o ortopedista. Como saber se eu devo ou não procurar o ortopedista? Temos aqui alguns sinais que podem ser de outras patologias, mas também que podem dar-se crédito à escoliose. Independente se for a escoliose ou for de outra, se tiver com os sinais, tem que procurar o médico. Né? Quais são? Bem simples. Né? Então, é mãe, é avó, é avô, é pai, né? Tio, vai estar observando o nosso adolescente, de frente para ele, ou até mesmo de costas, você vai observar se os ombros, né? Olha lá, são simétricos, na mesma altura, ou de repente se o ombro está assim, ó, mais alto que o outro. Quadril é a mesma coisa, olha lá o quadril é mais alto que o outro, né? Parecendo com a perna mais curta que a outra. Tudo isso pode ser problema na coluna, escoliose. Né? E eu digo aqui para observar o adolescente porque a maior incidência é no adolescente. Né? Tem lá casos de idosos também, né? Por causa de fratura espontânea, escorregamento de vértebra. Mas o mais comum é adolescentes, né? Criança e adolescente. Infelizmente, uma situação de causa desconhecida, pode ser congênito, né? Pode estar nascendo com isso. Enfim, tem muitos mitos, né? Carregar a mochila, vai ficar, não vai ficar, entendeu? Gravo outro vídeo falando disso depois, senão vai ficar muito extenso. Né? O fato é que de uma sala de aula de 20 alunos, né, no ensino médio, no ensino fundamental, 20 alunos, 1 ou 2 alunos possivelmente terão escoliose. Então é uma proporção entre 5 a 10%. É uma proporção grande, se levar em consideração quantas salas de aulas tem no país. Cada sala de aula vai ter 1 ou 2 pessoas com escoliose, então a gente tem uma média grande de escoliose, né? Mas falar 5%, 10% é pouca coisa, mas quando você coloca nesse patamar de 20 alunos, 1 ou 2 tem. Quantas salas de 20 alunos temos? Né? De 40 alunos, enfim. Então a gente deve observar, né? E nas meninas ocorre 3 vezes mais que nos homens. Então as meninas são mais suscetíveis a ter escoliose. E elas também têm a questão dos seios, né? Então se os seios forem assimétricos, não tem uma simetria, tá irregular, um é mais alto que o outro, também pode ser um sinal de escoliose. A escápula, né? Se a escápula tiver uma mais proeminente para trás, mais saltada que a outra, escápula é esse osso chato que a gente tem aqui no ombro, antigamente era chamado de omoplata. Se tiver mais saltado de um lado, também pode ser uma condição aí suspeita de escoliose. Normalmente, às vezes ela não causa dor, tá? Enfim, tem que pegar no visual e procurar um ortopedista para tentar corrigir, ver se é caso de correção ou não. E agora vamos à polêmica. Qual é a polêmica? Foi lá no ortopedista e o médico pede raio-x de coluna total. Quando ele pede raio-x de coluna total, ele está pedindo cervical, torácica, lombossácra. Ou até mesmo se ele pede dorsal e lombar. Que se
sistema digital de hoje vai acabar fazendo a longossápio, né? Enfim, tem que fazer em pé ou deitado. Ou eu posso dividir, fazer uma em pé e fazer a outra deitado. Aí vem a polêmica. Eu digo polêmica porque é o seguinte, tem muitos colegas aí que já trabalham aí há 20, 30 anos, 15 anos e tá fazendo assim a vida toda. É difícil aceitar que não estava certo. Porque até agora ninguém falou nada. Então, eu tô aqui para falar. Tá errado. Infelizmente, não está correto, né? O que eu vou falar agora não é a minha opinião, não reflete o que eu penso, embora eu pense que isso seja certo, né? Mas eu não estou falando aqui por uma opinião própria. Eu estou falando pela literatura, é científico, é documentado, é argumentado que agir de coluna, sempre que possível, para não pesquisa de trauma, de fratura, se não for isso que precisa, ser feito em pé. Então o sujeito veio andando, o médico pediu um raio-x de coluna lombar e caiu da escada, porque ele está com dor nas costas. Vou fazer deitado. Porque vai haver fratura. Agora, se ele está com dor nas costas, não teve trauma, eu tenho que fazer essa coluna em pé. Em pé. Qual que é a função da coluna? É uma coluna, é uma sustentação. Então ela está sustentando o corpo. Se eu faço em pé, eu estou pegando ela funcionando, pegando ela em trabalho, em execução. E aí eu vou ver se ela está exercendo aquele trabalho de forma correta ou não. Se eu deito, ela está em repouso, ela não está trabalhando. Né? Então eu preciso fazer a coluna em pé. Esses desvios que eu falei, eles serão mais acentuados, aparecerão melhor com ela em funcionamento. Por isso eu preciso fazer em pé. Daí vem as situações, vamos para as situações. Né? O indivíduo foi lá, fez uma parte lá, fez a torácica em pé, vai fazer a lombar deitado. Por que você está fazendo isso? Daí ele responde, aqui é assim que faz. Ou então ele fala, o médico aqui ele gosta que faça assim. Ou ainda, seria mais honesto, né? Olha, aqui na torácica não tem tanto problema, eu faço em pé, fica legal. Se eu com a lombar, tem o abdômen, né, tem a barriga lá, é avantajada. Se eu fizer em pé, fica tudo embaçado. Então eu faço deitado, fica mais bonito. Realmente fica. Né? Realmente fica. Mas não é o funcional, não é o correto. Tá? Mesmo que fique um pouco menos bonito, é interessante que se faça em pé. Em pé. Porque aí você vai ter a noção desse desvio. Tá? Então fica a dica aí. Se o médico radiologista ou até mesmo ortopedista precisar medir lá o ângulo de Kolbe, né, para ver a acentuação, o grau do desvio lateral para um lado, para o outro, a coluna tem que estar em pé. Uma outra situação que a gente tem, a gente pode gravar um vídeo depois falando sobre o Kolbe, né? Essa angulação é muito interessante isso. Uma parte que o médico faz lá, mas é interessante os colegas saberem também. Tá? Nada nos impede de saber. Mais. Isso é muito bom. Mas uma outra situação que tem na coluna. Quando ele é admissional à empresa. Então vai fazer o exame adicional na empresa, né? O sujeito vai entrar para trabalhar e vai fazer o exame de admissão. Daí o médico pede raio-x de tórax, raio-x de coluna total, ou então só de tórax lombar, enfim. Fazer deitado para ajudar a pessoa, você não vai estar ajudando ninguém, né? Mesmo porque, olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho aqui o processo espinhoso. A gente falou lá do processo espinhoso. Ele fica bem atrás da coluna. Então a imagem do raio-x, ela é sobreposta por transparência. Eu enxergo aqui a vértebra, o corpo vertebral, e atrás uma marquinha branquinha, que é o processo espinhoso. Ele tem que aparecer bem no centro da vértebra. Só que, quando a pessoa tem escoliose, quase na sua totalidade, com raras exceções, há uma rotação vertebral. Essa rotação vertebral projeta o processo espinhoso para a lateral. Então quando você faz o raio-x, ele não vai estar aparecendo no meio, ele vai estar na lateral. Você deita o paciente lá, tenta acertar ele o máximo possível, para minimizar aquela escoliose dele. Você consegue, mas você não consegue rodar a vértebra.
ela continua na lateral. Então, vai ser visto que ele tem escoliose, só que no grau errado. Né? Mesmo porque esses exames também, na sua maioria, eles não são eliminatórios. Não está lá fazendo exame para ver quem vai ou não trabalhar. Né? Ele já passou por todas as etapas, ele vai trabalhar. Por isso que ele está fazendo o exame. Tá? Esses exames são documental. É um exame documental para documentar as condições que ele está entrando na empresa. E depois, quando ele sair, ele vai fazer outro exame para documentar as condições que ele saiu da empresa. É igual um preso. Um preso vai entrar na cadeia e vai fazer o corpo de delito. Ele sai da cadeia e faz o corpo de delito. Né? É a mesma coisa. Então é um exame documental. Porém, ele pode até eliminar sim o candidato. Em casos extremos. Mas aí, meu amigo, né? Vamos lá para essa situação aí. O cara vai lá e ele tem uma escoliose muito acentuada, muito grave. E ele vai exercer um emprego, um serviço na fábrica lá, que vai exigir a coluna dele. O médico não vai colocar naquelas condições. O médico trabalha e fala, isso você não pode fazer. De repente você pode trabalhar no escritório, em outra coisa. É pelo bem da saúde dele. Né? Não vai querer jogar o cara na fogueira, pô. Agora, se você vai lá e minimiza essa escoliose dele, tenta minimizar, né? Não sei se você vai conseguir. É uma coisa em vão isso. E de repente ele entra nesse serviço, né? Ele vai ter o dinheirinho para colocar o pão na mesa, mas ele vai estar se destruindo. E aí, por quanto tempo mais ele vai conseguir trabalhar? Você está acabando com a coluna dele. Por quanto tempo mais ele vai conseguir produzir lá? Mas não vai. Então tudo tem o porquê de ser. Não cabe a gente querer mudar isso. Né? Então fica a dica aqui, essa polêmica da coluna aí. Se não for para ver trauma, as colunas devem ser feitas em pé. Tá? Se não for estudo lá de trauma, pesquisa de fratura, em pé é a melhor opção. Ok? Fica a dica aí. Tá? A gente pode estar voltando no outro vídeo aí para estar falando, né, do correto posicionamento, né, isso é interessante, né, mostrar com slide e tal, o correto posicionamento da coluna. Porque também tem uma forma diferenciada de fazer o perfil da torácica, por exemplo, para estudar a cipose, né? Não é como se faz o perfil de tórax, não é a mesma coisa. O próprio posicionamento não é, a técnica então é diferente ainda. Enfim, um vídeo específico para isso, né? Já será lá mais 20 minutos falando aí de posicionamento. Por hora é isso aí. Recado básico, se não está inscrito, por favor se inscreva. Nos ajude a ajudar o maior número de pessoas possível. Se gostou do que foi falado, deixe seu like. Não esqueça de clicar no sininho. O sininho é muito importante, porque ele vai mostrar para você as novidades, os novos vídeos chegando. É ele que mostra. Ok? Por hora então, um abração fraterno para todo mundo, galera. Até o próximo encontro. Tchau!